Dando continuidade para a parte 2 da nossa aula, lá na página 10, mais um trecho do capítulo, tá? Então, primeiro a professora vai ler a explicação, depois nós vamos à leitura. Então, de fato, pouco tempo depois de Júlio Verne escrever esse parágrafo, o vento e o vapor foram substituídos, mas pela energia altamente poluidora do petróleo. O interesse geral por formas de energia mais limpa e renovável aumentou muito recentemente, somente depois que a humanidade se convenceu de que o uso de combustíveis fósseis causa o aquecimento global. Então, pensar em energias menos poluidoras é algo muito novo, né? Hoje a humanidade despertou para isso, mas até pouco tempo atrás se usava o combustível fóssil, que ele é muito poluente, né? Continuando aqui, Ned Land é um marinheiro canadense contratado para a expedição que saiu à procura da criatura marinha que atingiu o navio de passageiros. Conseil é o assistente fiel do professor Aronnax. Os dois, junto de Aronnax, caíram no mar e foram parar no submarino Nautilus. Agora vamos continuando então com o texto. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir o vento, a água e o vapor. Quem sabe? Vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Novamente seguiu o capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Estanques quer dizer vedadas, bem fechadas. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Até leva o barco, respondeu. Tem um barco? Espantei-me. Sim, um pequeno barco com vela e remos para os passeios e a pesca. Mas então o submarino volta sempre à superfície? Não. O barco fica preso dentro de um compartimento no casco superior do Nautilus. Essa escada nos leva a uma escotilha absolutamente estanque, que dá para outra aberta no casco. Escotilha quer dizer uma passagem, uma abertura. Entramos por um, fechamos e depois abrimos outra para não inundar o submarino. Depois, só é preciso liberar o barco. Levanto o mastro, isso a vela e navego. Como volta a bordo? Eu não volto, senhor Aronnax. É o Nautilus que vem até mim. Envio um sinal e ele vem me resgatar. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento, onde Ned Land e Conseil, servidos com uma boa refeição, davam trabalho a seus dentes. Depois, abriu-se uma porta para a cozinha. Ali, a eletricidade resolvia todos os problemas relativos à preparação de refeições. Aquecia também aparelhos de destilação que transformavam a água do mar em potável. Havia também um quarto de banho com água tanto fria quanto quente. Em seguida, vinha o posto de comando, com cerca de 5 metros, mas não pude ver seu equipamento, porque a porta estava fechada. Ao fundo, havia uma quarta parede divisória, estanque, e depois a casa de máquinas. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida um engenheiro de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. Então, agora nós temos ainda a página 11 com as perguntas, tá? Que vocês irão responder. Então, vamos conversar agora um pouquinho sobre o texto. Releia este trecho. Novamente seguiu o capitão Nemo.
Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Sublinhe as partes que tem a voz do narrador. Então, a voz do narrador para você sublinhar. Diz: novamente seguiu o capitão Nemo, até perguntei ao capitão para que servia, e ainda a palavra respondeu. Praticamente tudo é fala do narrador. Letra B. O que está sendo descrito e qual é a reação do narrador diante do que vê? Então, o narrador, professor Aronaux, descreve o interior do submarino ou o interior do Nautilus. Ele se mostra curioso e admirado com tudo que vê. Letra C. Circule as partes que tem a voz do narrador, tá? Circule a fala do personagem. Então, circule a fala do personagem aqui na letra C. Leva até o barco. Aqui vai estar circulado. Letra D. De quem é a fala que você circulou? É a fala do capitão Nemo. Letra E. O uso do travessão ele indica um discurso indireto ou um discurso direto? Lembra que nós estudamos que o uso do travessão indica sempre um discurso direto, né? É sempre de quem fala, né? F. Copie do trecho a frase que indica o uso de discurso direto. Então, a frase vai ser: perguntei ao capitão para que servia. Perguntei. Quem perguntou? Eu, né? Eu perguntei. Então, quando o personagem ele faz parte da história, eu uso o verbo como perguntei, falei, ensinei. Agora, vamos para a letra G. Agora, reescreva essa frase usando o discurso direto. Então, perguntei ao capitão para que serve isso, tá? Então, aqui do discurso indireto, perguntei ao capitão para que servia. Discurso direto, quando a fala é minha, né? Perguntei ao capitão, 2 pontos, travessão. Para que serve isso? Ponto de interrogação. H. Os verbos do trecho indicam que as ações narradas já aconteceram ou estão acontecendo? Seu livro já foi escrito tanto tempo, isso indica que já aconteceram. Respondam esta página 11 e enviam a foto para a professora. Página 12, exercício 15. Releia mais um trecho do capítulo. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida, um engenheiro de extraordinário talento, dispuseram os aparelhos de navegação. Qual é a função dos travessões nesse trecho? Então, os travessões são usados para isolar a opinião do narrador sobre o capitão Nemo, tá? Então, são usados para isolar a opinião do narrador sobre o capitão Nemo. Agora, leia o final do capítulo. Vamos lá, então, para a leitura final. A casa das máquinas era dividida em 2 partes. Na primeira estavam os elementos que produziam a eletricidade. Na segunda, o mecanismo que transmitia o movimento à hélice. Eu examinava as máquinas com grande interesse. Apesar de todas as explicações do capitão, percebi que havia uma série de pontos que eu não compreendia. Como a eletricidade podia adquirir tanta potência? Como funcionava o sistema de navegação? Já constatei a velocidade do Nautilus quando foi perseguido pela Abraham Lincoln.
mas não basta ter velocidade, é preciso manobrá-lo. E mais, como suporta a pressão de grandes profundidades? Como retorna à superfície? Como vai para cima, para baixo, direita e esquerda? Estou sendo indiscreto ao fazer tantas perguntas? Após uma pequena hesitação, o capitão respondeu: de maneira alguma, professor. Venha ao salão, que já é também meu gabinete de trabalho. Explicarei o que quiser, já que nunca mais deixará este submarino. Não importa o quanto saiba. Então, quem foi Abraham Lincoln? É o nome do barco que saiu à procura da criatura marinha, que na realidade era o Nautilus, na expedição em que estavam o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil. Agora nós temos aqui então o significado da palavra hesitação, quer dizer indecisão sobre o que fazer, pensar ou dizer. Continuando, então, agora nós temos um pouco da biografia de quem foi então Júlio Verne, um escritor apaixonado pela ciência. Nascido em 1828, na cidade portuária de Nantes, na França, Júlio Verne, desde criança, gostava de observar os navios, o mar e os viajantes. Aos 20 anos, foi estudar direito em Paris. Lá começou sua carreira literária, com a publicação de algumas peças de teatro. Em 1863, um dos seus contos, 5 Semanas em um Balão, teve sucesso ao ser publicado. A partir daí, Júlio Verne passou a se dedicar exclusivamente à escrita. Com histórias futuristas e muito reais, os livros de Verne tornaram-se populares em todo o mundo. O mais famoso, considerado sua obra-prima, é 20.000 Léguas Submarinas, que conta a história do capitão Nemo e seu submarino, Nautilus. Júlio Verne escreveu essa história quando não havia tecnologia para construir um submarino. O primeiro veículo desse tipo só foi feito 25 anos após a publicação do texto, tá? Então, só para vocês terem ideia do quanto ele conseguia ser futurista, o quanto ele foi futurista em suas ideias. Considerando o capítulo que você leu, responda as questões. Que personagens aparecem nos trechos lidos? Então, aparecem o Capitão Nemo, o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil. Onde estão esses personagens? Eles estão dentro do submarino Nautilus, navegando nas profundezas do mar. Página 14. Agora vocês vão estar trabalhando com a sequência da narrativa, tá? Então, primeiro vocês vão lá no material de apoio, destacar as imagens. Vocês vão colar as imagens aqui, de modo que elas tenham uma sequência. E no planejamento, a professora já descreveu, já colocamos tópicos aqui, já fizemos a descrição da imagem. Então, você recorta do teu planejamento ou copia a sequência da tua história aqui. Então, cola a imagem que está no material de apoio aqui, na ordem, são 5 imagens para colar em ordem. E no planejamento, você tem a sequência, que você pode recortar do planejamento e colar aqui, ou então você pode copiar a explicação de cada uma das imagens, certo? Então, dessa forma, nós terminamos a parte 2 da nossa aula de hoje, do dia 3, tá? Depois que essa página está pronta, vocês podem estar postando a foto para a professora, tá? Onde nós vamos estar vendo se todo mundo entendeu o que é sequência, né? Se conseguiu compreender a sequência do texto, se não, volta lá e leia o texto novamente, ok? Boa aula, gente!